Buenas! Seja bem-vindo a esse vídeo aqui onde eu vou falar sobre como fazer a grande transformação utilizando a ITIL. Por que grande transformação e não só uma implementação? Eu vou explicar aqui nesse conjunto de slides aqui que a gente preparou para te dar um overview de como implementar a ITIL 4 de verdade, não só no papel. Porque muitas vezes a gente vai dentro de uma empresa e vê lá que a pessoa diz que implementou o ITIL, mas na verdade é só no papel, só tem um monte de caixinha, um monte de processo e as coisas não funcionam. Eu vou ser até sincero, bem no começo de minha carreira, eu não sabia muito como fazer o negócio funcionar. Eu sabia construir no papel, mas não sabia colocar ele para rodar. Então, essa apresentação aqui, esse vídeo de como fazer a implementação de ITIL 4, para mim é simplesmente sensacional. Eu estou muito apaixonado pelo modelo. Por quê? Porque ele é universal. E quando eu digo que é universal, estou querendo dizer o seguinte, ele não é só para implementar ITIL 4, ele é para implementar qualquer tipo de projeto grande, tá? É uma transformação. Vocês vão entender por quê. Muitas das ferramentas que tem aqui, na verdade são 26 ferramentas, muitas dessas ferramentas a gente já conhece nas áreas de negócio, como análise de SWOT, análise de benchmark, enfim, tem muita coisa aqui que eu vou passar, vou explicar. Começar bem do básico, tá? Mas antes de mais nada, eu quero fazer um disclaimer. O que é o disclaimer? Um aviso, tá? Vamos lá. Faz slide, anda, beleza. Vou fazer o meu disclaimerzinho aqui. Seguinte, melhoria contínua é uma coisa. O que a gente vai falar aqui nesse vídeo não é de melhoria contínua. Por que não é de melhoria contínua? Porque quando a gente pensa em melhoria contínua, a gente vem naquele modelo lá de 7 etapas da ITIL, né? Que nada mais é que vamos dizer que é um PDCA mais robusto, né? Onde eu estou, para onde eu vou, né? E aí você tem o ciclo, né? Eu planejo, faço, eu conserto ali, né? Conserto e ajo de novo e volta o ciclo. E o modelo de melhoria contínua da ITIL, ela é praticamente a mesma coisa, só que, né, ele vai identificar onde você está, para onde você quer ir, ele vai perguntar se você está no caminho certo. O modelo é simplesmente maravilhoso, tanto que ele aparece em todas as práticas, ele tem, dentro do sistema de valor de serviço, ele tem sobre a melhoria contínua e tem também uma prática específica sobre melhoria contínua. Mas aqui a gente vai falar de implementação, de verdade, tá? Eu vou continuar falando de implementação até eu tocar no assunto sobre transformação, aí eu paro de usar essa palavra implementação para entrar na tua cabeça que qualquer tipo de implementação da ITIL não é simplesmente implementar um processo, uma prática, uma ferramenta. Não, é um processo de transformação. E o que é mais interessante aqui é que independe de como a tua empresa está. Pode estar num sistema caótico, crítico, que você precisa fazer alguma coisa urgente. Pode ser que você enfrente muitas incertezas, que é realmente a nossa realidade, né? Muitas vezes quando a gente quer implementar uma prática, implementar várias práticas, uma ferramenta com prática, com envolvimento de pessoas, com mudança organizacional, é um ambiente extremamente complexo, não é ordenado, não é conhecido. E aí, como que a gente faz para implementar a ITIL num ambiente onde a gente não conhece, a gente não tem ideia? Pô, mas tem o livro lá, tem as práticas, vou implementando todas. Será que isso faz sentido? Implementar as práticas, é abrir os livros e começar a implementar sem antes fazer uma análise para chegar no final e falar assim, putz, o que eu gerei aqui foi simplesmente um projeto de ferramenta, ou simplesmente um projeto que não vai sair do papel. Então, a ideia aqui é você entender que, independente de como esteja a sua empresa, que pode estar desorganizada, se você pode não ter ideia do que vai acontecer, a gente precisa fazer testes, a gente precisa fazer experimentação. Então, a ITIL 4, ela me traz um modelo para a gente que ela é simplesmente fantástica, que ela vai olhar para todos esses fatores. Então, se você que está assistindo aqui fala assim, Adriano, minha empresa não está organizada, está desorganizada, está o caos, tem um método para resolver o caos, estancar. Ah, minha empresa, eu vou implementar um negócio, mas não tenho nem ideia como que vai ser o resultado. Tudo bem, tem um modelo para isso. Com incerteza, a gente sabe que o nosso mercado trabalha com incerteza, então a gente vai ver os modelos aqui que é bem interessante. Então, a gente não está simplesmente falando de melhoria contínua. Tudo bem que um projeto de transformação desse pode ser uma melhoria, mas a gente está indo além. Então, a gente está falando de implementação. É outra coisa, é outra parada, tá? Melhorar é algo pontual, algo que é importante a gente fazer. Então, por exemplo, surgiu uma dica, uma melhoria para fazer em tal coisa. Vai lá, faça o controle, faça a melhoria, monitore. Mas,
quando é um projeto que envolve muita coisa, ou seja, as 4 dimensões. Então, o primeiro disclaimer aqui é o seguinte: implementação de ITIL não é só implementar uma prática, um processo. Ele vai muito mais além. Ele vai envolver as 4 dimensões, tá? Vou além. Na verdade, uma implementação de ITIL, você vai no sistema de valor de serviço. O sistema de valor de serviço tem o quê? Tem as práticas, tem os princípios. Você pode ter um projeto desse para aplicar os princípios, a governança, melhoria contínua. É muito mais coisa. E quando a gente vai lá no miolinho, lá no sistema de valor, a gente tem um monte de outras coisas, né? Tem aquele cubozinho que tem a parte de transição, a parte de construção, de build, né? Então tem muita coisa. Então, pensa o seguinte, esse vídeo aqui é para você que tem a intenção de fazer implementação, a implantação da ITIL 4, que pode envolver muitas coisas. Envolve, sabe o que também? Pessoas. Muitas vezes a gente comete o erro de implementar uma prática e não treinar as pessoas. Muitas vezes a gente implementa uma prática e esquece da ferramenta. Ou a pior da situação, né? A gente acha que implementação de ITIL é simplesmente botar uma ferramenta nova e acabou. Não. A prática vem junto. Os fornecedores vêm juntos. As áreas de negócio estão envolvidas. Existem outras partes interessadas. Não tem como pensar só em uma coisa. E pessoas, né? A gente precisa treinar as pessoas não só na ferramenta, mas nas práticas também. Tranquilo? O que mais? Então, a gente sabe que mudanças, desse ponto de vista aqui, as mudanças não são isoladas. Beleza? Então, as mudanças vão acontecer nas 4 dimensões. Então, quando você fala em implementar ITIL, esquece, não é implementar só incidente e problema. É implementar uma série de coisas. 4 dimensões. Você tem que lembrar que implementar ITIL vai mexer em ferramenta. Vai mexer em IA, vai mexer em pessoas, vai mexer em estrutura, comunicação, um monte de coisa. E aqui é o foco desse vídeo. O que mais? Não, a gente não pode pensar que vai ser um plano rígido. Ai, que bom, Adriano, gostoso ouvir isso, porque a gente acha que tem que seguir um plano de implementação ali, by the book. Não, não precisa. Não precisa. Ah, Adriano, eu conheço o Scrum, como que eu faço com esse conhecimento do Scrum para implementar ITIL? Tem um modelo aqui. Tem um modelo ágil de implementação. Um modelo que é iterativo. Aliás, quando a gente for pensar bem mesmo, né, quando a gente fala da ITIL, os princípios, ele tem ali boa parte, né, baseado no Scrum, né, e devagarzinho, proativamente, de acordo com o feedback, e vai crescendo, e vai evoluindo. O que é isso? Isso é Scrum, isso é ágil. Não que o modelo Waterfall não seja útil, sim, depende da empresa. A gente vai ver modelo aqui, o ordenado, que você segue um padrãozinho. Quando você tem o resultado previsível, você utiliza outras atividades. Então, qual que é a grande sacada aqui? Eu vou apresentar uma série de atividades, bastante atividades, e cada um conjunto de atividades é para um tipo de empresa, é para um tipo de situação, ou seja, o posicionamento da empresa. E tem mais, depende da sua governança. Se você tem uma governança que é mais rígida, você vai seguir uma forma. Se você tem uma governança mais ali tranquila, tipo, por exemplo, uma startup, é uma outra sequência de atividade. Eu vou te mostrar nesse vídeo quais são essas atividades, ok? E pensar no como lá na frente é uma ameaça. Olha que quebra de paradigma, né? A gente fica assim, eu tenho que construir um projeto, eu vou planejar, eu preciso pensar no como que vai ser. Não precisa necessariamente. Se você tem um ambiente complexo, um ambiente que você não tem ideia o que vai acontecer, vai ser muito difícil você definir isso, né? O como lá na frente. Então, assim, tenha paciência. Entenda que isso aqui é importante. Se você é um gestor que vai implementar ITIL, isso aqui é essencial para você vender na tua empresa. Que a ITIL, simplesmente você não fica planejando lá bastante, simplesmente coloque em prática o que você planejou. Isso é um risco, porque a gente vai lidar com incertezas. ITIL é incerteza, não tem como. Tem muitas vezes aqui na minha carreira como consultor, eu implemento uma coisa, não deu certo, vai lá, tira, troca, põe outra e vai testando, vai experimentando, até dar resultado. Porque a gente sabe que a ITIL não é uma receita de bolo, as pessoas continuam achando que é uma receita de bolo. Nem tudo que está ali, de repente, faz sentido para uma empresa. Então as pessoas insistem em colocar tudo que está dentro do livro. Isso é um risco, é imaginar o como lá na frente, tá? Vamos lá. ITIL. Então eu vou falar não sobre implementação, mas vou falar sobre transformação. Transformações digitais que viram projetos de ferramenta. Então a gente tem que tomar cuidado.
Muitas, mas muitos profissionais, muitas empresas falam, a gente implementou o ITIL. Quando a gente vai ver, foi simplesmente uma transformação digital só com ferramenta. Então eles foram lá, cotaram com uma ferramenta caríssima, colocaram isso para rodar e estão chamando isso de transformação. Não é transformação, isso é só simplesmente uma implementação de ferramenta. Então a gente tem que tomar cuidado. Então, assim, é outra coisa importante aqui. Quando a gente fala de implementação, não é ferramenta. Tá? Não é só ferramenta, são várias outras coisas. Se você quer implementar só uma ferramenta, talvez não seja a implementação de arte, ok? E não tem como, se você pensar também na implementação de ferramenta, algo que não seja implementação da arte, não vai dar certo. Porque você implementar uma ferramenta sem treinar as pessoas, sem ter um contrato com o fornecedor, sem envolvimento das práticas, das informações de como vão circular dentro da ferramenta, isso não é transformação. É simplesmente um projeto de instalação de um aplicativo, de uma ferramenta. Então, toma cuidado, ok? O que mais? Usar o martelo para tudo. Isso aqui eu acho maravilhoso. Quantas vezes eu vou numa empresa onde tem um diretor, um gerente recém-contratado, que na outra empresa foi utilizado um método ali para poder implementar a ITIL, ele até estava à frente, ele simplesmente traz para a empresa, para economizar tempo, ele passa por tudo que é importante e ele tenta implementar a mesma coisa. Ou seja, utilizar o mesmo martelo que ele utilizou na empresa anterior, na empresa atual. Vai dar certo? Não vai dar certo. Nenhuma empresa é igual. Se as empresas fossem iguais, não teriam nem concorrentes. As empresas são diferentes, pensam diferentes, têm cultura diferente. E a gente vai tratar isso tudo aqui. Começando, inclusive, com a governança. Tá? Governanças são diferentes. Tá aí, ó, o boardzinho. Governança. Adriano, isso é chato. Putz, você está falando que quer falar de implementação de arte, você vai começar com governança. Eu tenho que falar isso. Porque se você não prestar atenção nisso, todo o resto não vai dar certo. Não vai dar certo. Por quê? Aonde eu quero chegar? Quando eu falo de implementar arte, primeiro a gente tem que entender como que é a governança da empresa. Como que ela funciona, tá? Tranquilo. Como que ela funciona? Então, minha pergunta é, como que é a sua governança? Aí você pode me responder, Adriano, tem um pouquinho, mas não tem tanto. A TI não está dentro da governança corporativa, a governança ela é bem estruturada, eu trabalho num banco, ela é bem rígida. Tudo isso é muito importante. Por quê? A hora que você vai fazer um projeto de implementação, você precisa criar uma governança de transformação, que é algo temporário, mas tem que estar alinhado ao estilo de governança da sua empresa. Vou dar um exemplo. Eu trabalho num banco e eu vim de uma empresa de tecnologia, uma startup, algo que é mais tranquilo, não é tão rígido. Eu venho com um modelo aqui, um martelo, né? Eu quero colocar aqui, eu acho que a gente pode ir comendo pelas beiradas, tranquilo, fazendo experimentação. Será que esse é o melhor modelo? O projeto falha aí. Só na ideia de querer implementar dessa forma, já falha. Então, é importante você entender como que está sendo governada a sua empresa.